Sim, pegando... Elenquei algumas considerações, professor, e aí vou por elas, então. Com relação a... professor Jonas, primeiramente, com relação àquela citação do Euclides da Cunha, depois que eu coloquei, eu fiquei realmente pensando na importância política daquela citação, né, e qual é o contexto que ela tinha a ver com a questão da história, da luta dos povos da terra, e realmente aquela citação ali, ela, num primeiro momento, ela é até interessante e tal, para ser colocada, mas no contexto, eu pensei em tirá-la, só que como já estava impresso, já tinha enviado, aí eu não fiz isso, mas vou fazê-lo, com certeza. Principalmente depois de alguns relatos sobre o próprio trabalho do Euclides da Cunha, que é de digamos assim, um naturalismo muito forte, né? Ele é naturalista, positivista e extremamente preconceituoso com várias coisas, e eu realmente me arrependi, mas vou corrigi-la para a versão final da dissertação. Referência indígena. Também é referência. Ele é referência, mas pelo contexto que eu estou colocando lá, eu coloquei a citação porque eu achei que ele trata de Canudos, só que pela perspectiva dos vencedores, não dos vencidos. Né? A referência indígena com relação ao MST, eu não coloquei por quê? Porque eles, se a gente verificar nos documentos oficiais que eles têm, eles não citam diretamente a questão do movimento indígena, em nenhum momento. Eles fazem referência aos indígenas e tal, mas não citam como citam diretamente, oficialmente, o quilombo do Zumbi, Canudos, as lendas camponesas. Então, por isso eu optei por não colocar. Apesar de que o exemplo civil-ativista, eu coloquei um exemplo civil-ativista que foi os índios online. Porque a questão agrária, pois essa ampliação da questão da qualidade da questão agrária é uma coisa que eu pretendo ampliar na versão final da dissertação. Essa questão da atualidade. Eu comecei a falar isso sobre colocar a importância e o contexto do agronegócio e quais são as forças que estão por detrás do agronegócio, que é um movimento político e empresarial, que é responsável por isso, né, que tem suas vertentes na mídia. Mas eu posso ampliar, né, de acordo com uma sugestão, posso especificar mais isso e deixar a importância dessa questão para o Brasil. Né? Porque aqui no Brasil é um dos pouquíssimos países ainda, talvez o único, não tenho certeza, acho que não é o único, mas um dos pouquíssimos países que ainda não fez a dita reforma agrária. Será que ela como é que fala? Será que ela não é útil para o Brasil mais? Será que ela não tem mais validade? Os dados e a mídia provam o contrário, né? Que os conflitos são cada vez maiores por conta desse tema. Eu anotei aqui para olhar sobre o bloco do YouTube. E com relação ao plano, nos quais saiu. Responde para a plateia. Não sei se tem mais alguma questão que eu não lembro agora. Não. Bom, com relação à questão do Paulo Freire, só para uma acréscimo, né, Paulo Freire como eu citei na pesquisa, ele é um dos grandes ideólogos do movimento, na questão da educação, e eles utilizam muito, e ele é muito homenageado, citado, trabalhado no próprio movimento. Então, eu acho que foi além de acrescentar aquela questão da formação da educação, que nós fizemos a qualificação por sua sugestão ampliada, eu achei interessante e relevante colocá-lo. Com relação ao professor Cláudio Paiva, as suas ponderações, professor, eu acho que é muito salutar a sua consideração com relação a essa articulação, professor. Eu acho que eu posso melhorar bastante, consistentemente o trabalho, fazendo essa articulação com essa questão histórica que você coloca, com essa questão das mídias digitais, da qualidade das mídias digitais, dessas conexões, que eu não havia colocado essa questão da mídia locativa, né? Trabalhar para ver se é possível acrescentá-la, que é um tema muito debatido pelo André Lemos, né? Fala muito sobre isso, escreve muito sobre isso, debate muito sobre isso. Eu tenho que ver em que medida eu posso melhorar o trabalho, aproveitando esses conceitos que eu venho trabalhando há algum tempo. Que é fazer essa articulação entre a reforma agrária, a MST, a comunicação e essas conexões das mídias digitais e talvez mídias locativas, e como é que eles utilizam. Esse exemplo talvez do celular seja uma coisa importante de se colocar, porque essas novas tecnologias de comunicação e informação e comunicação também fazem, o celular também é uma delas. Né? E eles, com certeza, para quem já participou de eventos da MST, inclusive as mobilizações são feitas, né? A mobilização no campo é feita via celular e tal. Um dos
questão agrária, esse da Rompendo a Cerca, ele fala, inclusive, de uma mobilização, cita um exemplo de mobilização que foi feita principalmente através do celular, porque eles iam fazer uma ocupação e aí essa ocupação não poderia ser feita naquele momento, porque havia um ônibus lotado da PM ia chegar para poder fazer a retirada do pessoal, para eles ligaram, fazer a articulação toda via celular. Essa questão da Wikipédia, esse especificamente que você cita, que é do ProTerra, ele não foi da Wikipédia, foi do site oficial do Palácio do Planalto, que eu utilizei esses programas que foram responsáveis pela reordenação fundiária no norte do Brasil, principalmente, né, que é a ocupação, como é que isso se processou, tirando pessoas do sul do país, por exemplo, famílias que foram despejadas no sul do país e relocadas no norte do Brasil sem estrutura nenhuma. Então, tinham esses nomes, esses programas. E eu peguei na fonte oficial que foi o site do Palácio do Planalto. Né? Talvez tenham outras fontes, mas imagino que essa fonte seja uma fonte bem confiável, né, do site do Palácio do Planalto. Apesar de que a Wikipédia também tem as suas limitações, claro, mas eu acho que tem muitas coisas que podem ser utilizadas na Wikipédia, assim, por experiência desses 2 anos de mestrado, assim, comparativamente com outros autores, e eu acho que, apesar de todas as falhas, a Wikipédia ela tem sido, se mostrado praticamente uma boa referência para pesquisadores. Posso, claro, ser contestado, mas na curta experiência acadêmica de 2 anos eu tenho aproveitado bastante coisas que ela tem feito. Sim, com certeza. Esse termo, inclusive o professor Marcos tinha tentado para isso, e obviamente vou aprofundar essa questão até porque penso em difundir esse trabalho, né? Difundir porque eu acho que o trabalho ninguém não pode ser engavetado, tem que ser difundido, né? Imagino isso. E pesar essa questão das referências, né? As referências, pontuar, inclusive eu acho que tem um profissional especialista nessa questão de revisão, eu acho que talvez não seja isso. Mas com certeza, eu acho que é uma boa ponderação. Utilizar tudo, as conexões que eu já falei, conexões, estratégias do MST. Sim, a questão das estratégias do MST, né, com essa questão das mídias locativas, fazer essas conexões da primeira parte do trabalho, mais histórica, com a questão das mídias digitais, é uma coisa que eu vou melhorar para a versão final. Que é o que ajuda nessa maturidade da rua que você falou, as mídias locativas e a personalização. A personalização, no sentido, professor, talvez seja mais diferente da segmentação, porque essa personalização a que eu me refiro é deixar, por exemplo, o corpus, que foi o site que eu estudei, com a cara que é a cara do Movimento Salvador dos Rurais Sem Terra. Né? Deixar, mas se você se você acessa o sítio do MST, você vê que ele tem a cara do movimento e a cara por tabela de seus colaboradores e tal. Então, nesse sentido, a personalização que eu me refiro, que é defendida pelo Palácios, é essa personalização de você moldar aquele espaço à sua imagem e semelhança, que é o caso do MST. É isso. Bom, então obrigado à banca e